O segundo dia de julgamento do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe foi marcado pela argumentação das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 3 ex-ministros de Estado. Você já parou para pensar como seria a política brasileira se um ex-presidente fosse condenado a mais de 40 anos de prisão? Parece até roteiro de série, mas é exatamente esse cenário que pode estar em jogo neste momento no Supremo Tribunal Federal. E o detalhe mais curioso: a defesa de Jair Bolsonaro está classificando tudo isso como uma narrativa fantasiosa. Mas será mesmo? Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Linha Direta. Antes de continuarmos, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Esse apoio é fundamental para que a gente possa continuar trazendo análises profundas e, claro, sempre com espaço para o debate saudável. Então já sabe, se inscreve aí e bora mergulhar juntos nessa polêmica. E fique até o final que vou mostrar o vídeo na íntegra de tudo o que rolou. Agora, imagine comigo, o advogado de Bolsonaro, Paulo da Cunha Bueno, saiu do STF e foi direto falar com a imprensa. Ele não economizou palavras. Disse que as acusações contra o ex-presidente são políticas, fantasiosas e que não existe nenhuma prova de que Bolsonaro tenha tentado dar início a um golpe de Estado. Segundo ele, nem mesmo as famosas minutas do golpe, que foram apreendidas pelo Ministério Público Federal, seriam suficientes para incriminar o ex-presidente. E é aqui que eu quero a sua participação. Você acredita que essas minutas realmente não provam nada, como diz a defesa, ou elas já são indícios graves de uma intenção golpista? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é parte essencial desse debate. Bueno foi ainda mais enfático ao explicar que as minutas tratavam apenas de mecanismos previstos na Constituição, como estado de sítio ou estado de defesa. Ele lembrou que nenhum presidente pode, sozinho, decretar isso de forma unilateral. Precisa convocar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ou seja, segundo ele, a acusação teria criado um cenário de filme, mas sem base concreta na realidade. Agora eu te pergunto, será que o STF vai enxergar dessa forma? Será que os ministros vão considerar que tudo não passa de exagero político? Ou vão entender que existiu sim uma tentativa de romper com o Estado Democrático de Direito? Deixe aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse julgamento histórico. Eu vou estar de olho nas opiniões de vocês e vou trazer os principais comentários nos próximos vídeos. Se no primeiro momento a defesa de Bolsonaro tentou desmontar a ideia de que houve uma tentativa de golpe, agora o foco passa a ser o julgamento em si. Paulo da Cunha Bueno afirmou categoricamente que espera que o pavimento político não contamine o resultado. Essa expressão chamou atenção. Ele praticamente sugeriu que existe uma pressão política nos bastidores e que essa pressão estaria influenciando a acusação contra o ex-presidente. E aqui fica uma questão importante para a gente refletir juntos. Será que a justiça brasileira consegue realmente se manter distante das disputas políticas? Ou, em casos tão sensíveis como esse, a política inevitavelmente se mistura ao julgamento? Quero que você deixe nos comentários a sua visão sobre isso, porque esse é um dos pontos mais delicados de toda essa discussão. Bueno também destacou que não há uma única minuta assinada por Bolsonaro. Segundo ele, se não existe assinatura, não existe ato concreto. Ou seja, na visão da defesa, não basta encontrar documentos ou rascunhos. É preciso mostrar que o ex-presidente de fato colocou em prática um plano. Sem isso, seria apenas especulação. Mas vamos pensar juntos. Será que no direito a intenção não conta? Afinal, se você encontra documentos que falam sobre golpe, sobre restrição de liberdades, sobre medidas autoritárias, isso já não indica, pelo menos, uma predisposição para agir dessa forma? E mais, o Ministério Público Federal acusa Bolsonaro e outros 7 réus de comporem um núcleo central de uma organização criminosa armada. A acusação é pesada e inclui crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, além de dano ao patrimônio público. A pena mínima, caso haja condenação, é de 12 anos. A máxima,
Impressionantes 43 anos de prisão. Agora pense comigo. Estamos falando de um ex-presidente da República, alguém que comandou o país por 4 anos e que, mesmo após deixar o cargo, ainda tem milhões de apoiadores espalhados pelo Brasil. Como será que esse público vai reagir caso o STF decida pela condenação? Será que vai haver manifestações nas ruas? Ou será que parte da população vai aceitar em silêncio o resultado? Esse é um ponto que mexe diretamente com a estabilidade política do país. E é por isso que esse julgamento não é apenas sobre Bolsonaro. É sobre o futuro da democracia brasileira. Então eu quero saber, na sua opinião, uma eventual condenação de Bolsonaro fortaleceria a democracia, mostrando que ninguém está acima da lei? Ou enfraqueceria, dando combustível para a narrativa de perseguição política? Comenta aqui embaixo, porque essa troca de ideias é fundamental para a gente entender os diferentes pontos de vista que circulam na sociedade. Um detalhe curioso que chamou bastante atenção na fala do advogado Paulo da Cunha Bueno foi sobre a saúde de Bolsonaro. Segundo ele, o ex-presidente estaria fragilizado, sofrendo de fortes crises de soluços, o que teria levado os médicos a recomendar que ele não compareça ao STF durante os dias de julgamento. Agora eu pergunto a você, será que essa informação foi divulgada apenas como um detalhe humano, para mostrar vulnerabilidade? Ou existe também uma estratégia por trás, tentando sensibilizar tanto a opinião pública quanto os ministros da Suprema Corte? Afinal, em julgamentos históricos como esse, cada palavra, cada gesto, cada detalhe pode ter um peso simbólico enorme. E esse tipo de narrativa tem impacto direto na forma como o público enxerga o processo. De um lado, temos a acusação que pinta um cenário de tentativa de golpe e ameaça à democracia. Do outro, a defesa, que mostra Bolsonaro como um homem fragilizado, perseguido politicamente e vítima de uma acusação sem provas concretas. É praticamente uma batalha de versões, onde cada lado tenta conquistar não apenas os ministros do STF, mas também a opinião da sociedade. E aqui entra você novamente. Qual dessas narrativas te parece mais convincente até agora? A da acusação, que fala em organização criminosa e tentativa de golpe? Ou a da defesa, que insiste na ausência de provas e na fragilidade pessoal do ex-presidente? Deixe seu comentário, porque esse é o tipo de debate que ajuda a enriquecer nossa análise coletiva. Outro ponto importante: caso haja condenação, Bolsonaro não seria encaminhado a um presídio comum. Por ser ex-presidente, ele teria direito a uma sala especial, provavelmente na Papuda, em Brasília, ou na sede da Polícia Federal. Isso gera outro debate. Será que esse tratamento diferenciado é justo? Deve um ex-presidente cumprir pena em condições distintas das de outros presos? Ou todos deveriam ser tratados da mesma forma diante da justiça? Eu sei que esse é um tema polêmico, e é justamente por isso que eu quero ouvir você. Escreve aí nos comentários. Você acha correto que Bolsonaro, se condenado, tenha esse privilégio por causa do cargo que ocupou? Ou entende que igualdade perante a lei deveria significar condições iguais de prisão para qualquer pessoa? Repare como tudo isso mostra a complexidade desse julgamento. Não estamos apenas falando de culpado ou inocente. Estamos falando de símbolos, de narrativas, de interpretações jurídicas e políticas que podem mudar os rumos do Brasil. E tem mais. Esse processo contra Bolsonaro também será um termômetro para os próximos capítulos da política nacional. Dependendo do desfecho, ele pode sair fragilizado e com seu capital político reduzido, ou, paradoxalmente, pode sair fortalecido, usando a narrativa de perseguição para mobilizar sua base. E aí, na sua visão, qual desses cenários é mais provável? Condenação enfraquecendo Bolsonaro de vez ou condenação transformando-o em mártir político? Comenta aqui embaixo, porque eu vou destacar as opiniões mais interessantes nos próximos vídeos. Se até agora falamos da defesa, das minutas e da saúde de Bolsonaro, é importante olhar também para o outro lado, a acusação. A Procuradoria-Geral da República aponta que o chamado Núcleo 1 da tentativa de golpe tinha papel central na organização dos atos que culminaram em janeiro de 2023. Para os procuradores, não se tratava apenas de ideias jogadas no papel,
mas de um conjunto de intenções coordenadas que poderiam colocar em risco o Estado democrático de direito. E aqui temos um ponto-chave. A acusação não depende apenas de encontrar documentos assinados. Ela se baseia também em indícios, articulações e até mesmo no contexto político da época. Afinal, a história nos mostra que muitos golpes não começam com uma canetada formal, mas sim com movimentações silenciosas, articulações de bastidores e, claro, discursos que preparam o terreno para medidas autoritárias. E eu quero a sua opinião. Você acha que o que aconteceu entre 2022 e 2023 foi apenas um momento de tensão política exagerada ou realmente existiu uma articulação concreta para romper com a democracia? Coloque nos comentários, porque essa é uma pergunta que divide muito as pessoas. Outro ponto relevante é que, caso haja condenação, a pena será individualizada para cada acusado. Isso significa que o STF vai analisar a responsabilidade de cada um separadamente, incluindo a de Bolsonaro. Portanto, mesmo que ele não tenha sido o executor direto de nenhum ato de violência, se os ministros entenderem que houve liderança ou incentivo, ele pode ser condenado como parte do esquema. E aqui fica outra provocação. Até que ponto a liderança política deve ser responsabilizada pelos atos de seus seguidores? Se um discurso inflama, se uma postura abre espaço para interpretações radicais, o líder deve ser punido? Ou isso é responsabilidade individual de quem executa os atos? Essa é uma discussão central, não apenas para Bolsonaro, mas para qualquer figura pública que exerça influência sobre milhões de pessoas. Vale lembrar que o STF já tem adotado posições firmes em julgamentos anteriores, especialmente relacionados aos ataques de 8 de janeiro. Muitos réus foram condenados a penas pesadas, justamente para dar um recado claro de que a democracia não pode ser atacada impunemente. Então a expectativa é de que o tribunal siga a mesma linha dura agora. E é exatamente aí que mora o dilema. Uma condenação pesada contra Bolsonaro pode ser vista como justiça e proteção da democracia por uns, mas como perseguição política por outros. E como eu disse no bloco anterior, esse cenário pode moldar o futuro político do ex-presidente. Agora eu pergunto, na sua visão, se Bolsonaro for condenado, isso vai pacificar a política brasileira ou, pelo contrário, vai acirrar ainda mais os ânimos e dividir o país em dois blocos irreconciliáveis? Deixe a sua opinião aqui embaixo, porque esse é um debate que a gente precisa ter juntos. Chegamos ao ponto final da nossa análise, mas o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda está longe de terminar. O que vimos até aqui é apenas uma parte de um processo que pode entrar para a história como um dos mais importantes desde a redemocratização do Brasil. De um lado, a defesa, dizendo que tudo não passa de narrativa fantasiosa, que não há provas concretas, que Bolsonaro não assinou nada, e que a acusação se baseia em suposições políticas. Do outro, a acusação que afirma que houve sim articulação para tentar romper com a democracia, que os indícios são fortes e que a liderança do ex-presidente foi fundamental para dar fôlego a ideias de golpe. E você, que acompanhou esse vídeo até aqui, já deve ter percebido que a questão vai muito além da figura de Bolsonaro. O que está em jogo é o próprio equilíbrio entre justiça, política e democracia no Brasil. Como o país vai lidar com um julgamento dessa magnitude? Como os ministros do STF vão equilibrar a pressão da sociedade, da política e do próprio momento histórico? Quero que você comente aqui. Qual você acha que será a decisão final do STF? Condenação dura, absolvição ou talvez uma pena intermediária? E, principalmente, quais serão as consequências dessa decisão para o futuro do Brasil? Será que vamos sair desse processo mais fortes como democracia ou ainda mais divididos como nação? Uma coisa é certa. Qualquer que seja o resultado, ele terá impacto direto nas eleições futuras, no comportamento das forças políticas e até mesmo na confiança que a população deposita nas instituições. E aqui eu deixo mais uma reflexão. Será que esse julgamento vai servir como lição e recado para futuros presidentes e líderes políticos, mostrando que a lei se aplica a todos igualmente?
Ou será usado como combustível para narrativas de perseguição que vão manter o país em constante estado de tensão? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que as supostas contradições do tenente-coronel Mauro Cid seriam suficientes para anular o acordo de delação premiada que ele fechou com a Polícia Federal. O advogado Celso Vilardi defendeu que a minuta golpista que previa a decretação do estado de sítio e a prisão de autoridades ficou apenas nas palavras de Cid e que não existem provas de que Bolsonaro tenha tramado um golpe. O advogado de Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, destacou o pouco tempo que ele teve para analisar a ação. Para a PGR, Braga Neto era o responsável pela coordenação das ações mais violentas do grupo. A defesa do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou que não existem provas para vincular o general à tentativa de golpe. Para a PGR, o militar tinha um papel ativo nas articulações. O advogado de Heleno criticou a forma como o ministro Alexandre de Moraes conduziu o depoimento das testemunhas. Já a defesa de Paulo Sérgio Nogueira afirmou que o ex-ministro da Defesa tentou demover Jair Bolsonaro de adotar medidas de exceção. Deixe sua opinião, porque esse canal existe justamente para debater os temas que moldam o nosso presente e definem o nosso futuro. A sua participação é fundamental e eu leio cada comentário com atenção. E claro, se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando nossas análises, não esqueça, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda demais o Linha Direta a crescer e a manter o debate político vivo e acessível para todos. Nos próximos vídeos, vamos acompanhar passo a passo o desenrolar desse julgamento histórico e analisar os impactos que ele vai trazer para a política brasileira. Então ativa o sininho para não perder nada, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Nos vemos no próximo vídeo.